Mas eu não sei se é a hora da gente saber disso. Eu acho que a humanidade não está preparada para isso. Uma certa camada da população até pode ser que sim, mas a gente tem uma grande maioria de pessoas que ainda continua num nível de má formação intelectual, má formação moral, que pode ser ou não por responsabilidades deles, né? A gente sabe que tem um grande impedimento do desenvolvimento intelectual da humanidade de propósito. As pessoas não querem que a grande maioria das pessoas aprenda a pensar, e isso gera reatividades, né? Isso gera a atuação do instinto, e o instinto humano não é uma coisa bacana. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Academia Astrológica. Eu sou o astrólogo Nando Hanner, trabalho com astrologia há 15 anos e nos últimos 6 anos eu desenvolvi a técnica de terapia astrológica, especialmente baseado nos trânsitos de Plutão e de Casa 8, que é uma coisa que se tornou muito recorrente no meu dia a dia. Desde que eu comecei a trabalhar com astrologia, eu percebi que chegavam para mim muitos, praticamente todos os clientes que estavam passando por algum trânsito de Plutão muito forte, ou tinham muitas coisas em Escorpião do mapa, ou tinha Plutão no mapa natal muito intenso, ou tinha muitas coisas de Casa 8. Isso é uma coisa tão frequente que eu acabei, né, desenvolvendo todo o meu conhecimento astrológico derivado disso, e a terapia astrológica é exatamente para poder cuidar dessas questões, obviamente não só de Plutão em Casa 8, mas todos os outros trânsitos importantes, mas Plutão em Casa 8 é o carro-chefe do meu trabalho. E hoje a gente vai falar especificamente sobre Plutão. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o movimento direto de Plutão. A gente estava com ele retrógrado no começo do signo de Aquário desde o dia 4 de maio, e a partir do dia 13 de outubro ele começa a andar para frente. Isso tem várias importâncias no nível mundial e no nível pessoal. Mas só um detalhezinho que eu acho legal falar para vocês, que assim, nós estamos em outubro, hoje é dia 13 de outubro. Plutão ficou retrógrado dia 4 de maio. Então teve um montão de gente que nasceu com Plutão retrógrado, certo? São 6 meses de retrogradação. Por que isso é importante? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque muitas pessoas chegam para mim preocupadas porque tem Plutão retrógrado no mapa natal. E falam, ai meu Deus, Nando do céu, como que eu vou fazer? Nasci com Plutão retrógrado, e agora? Minha vida acabou. E, na verdade, não funciona desse jeito, né? Porque os planetas geracionais, especialmente Netuno e Plutão, eles passam muito tempo retrógrados, mas é muito tempo mesmo. O que quer dizer que tem muita gente nascendo com esses planetas retrógrados, especialmente esses dois. De um certo ponto de vista, o Plutão retrógrado no seu mapa natal não é um problema. Ele não é um problema. Planetas que são problema quando estão retrógrados são os pessoais. Se a gente encontrar Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, eles podem ser problemas maiores, mais significativos do que Netuno, Urano, Netuno e Plutão, especialmente Plutão. Plutão por si só, ele já traz uma série de características complexas para o nosso dia a dia. Não são coisas solucionáveis. São situações que a gente precisa desenvolver uma certa resiliência, autoconhecimento, desenvolver a nossa espiritualidade, desenvolver a nossa conexão com o inconsciente, desenvolver a percepção que nós temos pouquíssima habilidade de manter o controle sobre o resultado das coisas. O que a gente consegue controlar são as nossas ações. Então, a gente tem uma série de fatores aí que são importantes de ser levados em consideração antes de se desesperar por causa de Plutão. Mais uma vez, eu sou especialista em Plutão em Casa 8. E por mais que eu saiba que as situações podem ser muito complexas, são pouquíssimos os casos que a gente não consegue reverter o que aquilo nos proporciona. Tá? Só que isso é uma coisa que leva um certo tempo. A gente precisa explorar isso, a gente precisa conversar, a gente precisa ter um pouco de estômago, um pouco de coragem de falar sobre essas questões para poder modular isso, mudar e transformar isso, colocar do lado positivo das coisas, tá? Isso a gente faz nas sessões de terapia astrológica. Então, eu já vou oferecer para você aqui agora a oportunidade de fazer uma sessão exclusiva pensando no Plutão do seu mapa natal, ou pensando na sua casa 8, ou pensando em todas as condições que você tem de Escorpião. Tem gente que tem um montão de planetas em Escorpião no mapa natal.
ou também pensando no trânsito de Plutão. Então, se você se encaixa em qualquer uma dessas condições, você pode mandar mensagem para mim e a gente vai. Então, o que eu ofereço para você agora é uma sessão de terapia astrológica pensando exatamente no Plutão, no casa 8, no trânsito, aquelas coisas todas. Se você não sabe como isso está acontecendo, manda mensagem para mim que eu vou ver o seu mapa natal e eu vou te falar se isso se aplica ou não. Todo mundo que quiser fazer uma sessão de terapia astrológica pensando em Plutão, casa 8 e trânsitos de Plutão, tem um desconto especial, tá? Manda mensagem para mim aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal, tem o meu WhatsApp, você tem o link para entrar em contato direto comigo para tirar suas dúvidas e agendar a sua sessão, beleza? Bom, o Plutão vai deixar de ficar retrógrado hoje, no dia 13 de outubro, e aí ele começa a se movimentar para frente. Toda vez que a gente tem um planeta retrógrado atuando, ele tem um efeito importante que é o de bloqueio, retardamento, né? Desafios, sensação de estagnação dentro daquele setor onde ele está acontecendo. Como a gente vai olhar isso, primeiramente, aqui no nosso vídeo, no ponto de vista mundial, a gente pode pensar que muitas situações que estão envolvidas com a humanidade em si, com tecnologia e com a existência da humanidade, que estavam meio travadas ou que estavam sendo escondidas da gente, que Plutão fala sobre segredos, o negócio acaba vindo à tona, ele vai aparecer, ele vai sair, ele vai surgir, né? São situações que vão surgir, vão se intensificar. Se a gente pensar que Plutão é destruição e Aquário é o sentido de humanidade, do ser humano, da comunidade, esse movimento direto, ele pode provocar um aumento das crises humanitárias, né? Ele pode provocar um aumento dos conflitos ao redor do mundo, e não estou falando só localizadamente, localmente, pontualmente de alguns conflitos que todo mundo fala o tempo todo, mas que outros que ninguém fala, né? Todos os conflitos que estão acontecendo, que meio que não está muito evidenciado, que não está tomando grandes proporções, pode acabar surgindo agora no final do ano um aumento da intensidade disso, pelo lado negativo. Pelo lado positivo, isso pode chegar num ponto de resolução. Pode acontecer das pessoas, né, dos comandantes, dos grandes comandantes do mundo, né, essas pessoas tão poderosas e que pensam só no bem da comunidade, né, chegarem num acordo e encerrarem essas situações mais complicadas. Essa é uma versão um pouco mais complicada, difícil de acontecer? Eu acho que é mais difícil de acontecer. A gente pode ter aí mais notícias de problemas acontecendo nesse sentido bélico de grandes proporções, tá? Mais uma vez, toda vez que eu falo esses negócios, eu torço para que eu esteja errado, né? Porque não é uma coisa que me agrada. Outra coisa que vai acontecer é um avanço mais significativo, mais intenso da inteligência artificial. O Plutão andando para frente, ele vai beneficiar muito o desenvolvimento dessas tecnologias e a aplicação delas no dia a dia. A gente vai sentir o negócio tomando proporções ainda maiores do que já tem. E todas as polêmicas que vêm junto com isso, né? O futuro da nossa raça humana, nossa espécie humana, como sendo biológica, puramente biológica, e sem ficar incorporando, né, os chips e tudo mais que pode vir por aí, que eu acho um pouco difícil disso não acontecer. Acho que daqui 100 anos todo mundo vai ter um implante na cabeça e a internet vai ser direto do nosso cérebro e todos os desenvolvimentos que isso pode provocar. Esse negócio está meio que caminhando para esse lado, né? Então o Plutão ele vai ajudar no desenvolvimento dessa tecnologia, e no ponto onde ele está, ele faz um aspecto positivo com o Urano em Gêmeos. Apesar do Urano em Gêmeos estar retrógrado, e o Gêmeos é o sentido, é o símbolo do aprendizado, né, do desenvolvimento de conhecimento, e o Urano é a inovação, a tecnologia, o Urano vai voltar para Touro já já. Então, esse avanço tecnológico ele não vai ser tão proeminente agora, ele vai ficar mais intenso no ano que vem, quando a gente pegar tanto Netuno, tanto Plutão, quanto Urano, quanto o Netuno andando para frente no comecinho de cada um dos signos. Aí a gente vai ter um desenvolvimento super intenso dessas coisas. Mas a notícia sobre a inteligência artificial vão surgir agora nesse final de ano, especialmente impulsionadas por essa comporta que foi aberta por Plutão indo para frente, tá?
E uma outra coisa que também me mexe muito comigo, que eu tenho visto nos últimos meses, eu tenho acompanhado todo dia, são as novidades sobre o 3 Atlas, né? Que é esse corpo interestelar que ninguém sabe o que é, ninguém faz ideia do que é. Tem 500 milhões de peculiaridades diferentes, esquisitas, que ninguém consegue explicar. Cada hora sai uma análise que traz alguma coisa diferente. Eu acredito que é algum tipo de corpo espacial diferente do que a gente estava acostumado. Acho que pode ser alguma coisa industrial, alguma coisa feita, alguma coisa produzida, como se fosse uma nave. Eu acredito que pode ser isso. Provavelmente a gente não vai ficar sabendo disso agora. Não vão liberar essas informações, mesmo porque tem muita gente que fala que os grandes governos, né, o domínio do mundo, já sabe o que é aquilo, já sabe o que é esse corpo, e mantém essa informação em segredo. Eu até entendo por quê. É aquela coisa, né? Você acha, tem gente que fala, não, porque deveria falar e contar a todos e explicar, e se aquilo for realmente uma nave, né? As pessoas falam, nós somos a favor de liberar as informações e contar para... Você acha mesmo que a humanidade tem um pingo de maturidade de conseguir lidar com a consciência de que existe outra forma de vida que está se encaminhando para próximo do nosso planeta, ou que seja só de passagem? Eu acho que isso geraria um caos social sem precedentes, e que, de certo ponto de vista, algumas informações, se estão sendo retidas dessa forma, não consigo julgar isso como sendo uma coisa tão negativa assim. Mas enfim, é uma coisa que a gente vai acabar descobrindo ao longo do tempo. À medida que vai passando o tempo, esse 3 Atlas está passando perto aqui do nosso sistema, e já já ele vai se afastar e vai embora. Então, sob certo ponto de vista, essa é uma história que está muito intensa agora, que ativa muito a nossa imaginação e os nossos desejos. Eu não sei vocês, mas eu adoro dessas coisas. Eu quero muito saber, descobrir essas outras vidas, né? Outras formas de vida, que está muito relacionado com essa passagem de Plutão e Urano no signo de Gêmeos e Aquário. Mas eu não sei se é a hora da gente saber disso. Eu acho que a humanidade não está preparada para isso. Uma certa camada da população até pode ser que sim, mas a gente tem uma grande maioria de pessoas que ainda continua num nível de má formação intelectual, má formação moral, que pode ser ou não por responsabilidades deles, né? A gente sabe que tem um grande impedimento do desenvolvimento intelectual da humanidade de propósito. As pessoas não querem que a grande maioria das pessoas aprenda a pensar, e isso gera reatividades, né? Isso gera a atuação do instinto, e o instinto humano não é uma coisa bacana. Então, se você tem uma coisa, olha, tem realmente uma nave, viu? Tá vindo aí. Aí assim, tipo, pode ser bastante complicado, ou pode se tornar muito complicado o nosso dia a dia. Certo? Bom, aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nesse sentido, no nível mundial, a gente vai conseguir entender que tem esses avanços, tem esses dobramentos. O Plutão indo para frente, ele vai amplificar os resultados dessas questões, só que isso está falando no nível mundial. A gente tem que olhar para o desenvolvimento astrológico de formas muito diferentes quando a gente olha para um desenvolvimento mundo e para um desenvolvimento individual. É muito diferente uma coisa da outra, porque o mundo, se a gente pensar que o Plutão, a astrologia influencia a vida como um todo, a vida de um indivíduo tem aí 85 anos. A vida da Terra, quantos milhares de anos tem, né? Então, se a gente coloca isso na proporção, a gente vai entender que um evento de Plutão, um trânsito de Plutão, ele tem maior intensidade num nível mundial e ele tem menor intensidade num nível individual. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês como que vocês vão entender esse movimento, como que vocês vão perceber se isso está influenciando o mapa de vocês. O que um movimento de Plutão pode causar? Pelo lado negativo, o Plutão vai causar perdas, crises, possíveis doenças, situações de violência, de agressividade, de raiva, de ódio, de inseguranças, medos e incertezas a respeito do futuro, por causa dessas crises que estão sendo vividas agora. Pelo lado positivo, o Plutão vai atuar de uma forma absurdamente construtiva. Ele ajuda muito a gente na força de vontade, no poder pessoal, na resiliência,
na vontade e no poder, na energia da gente conseguir conquistar o que precisa ser conquistado, o que a gente se propõe a fazer. Então, aquele negócio, sabe quando você acorda e você tem a sensação de que você consegue dominar o mundo? Que aqui dentro vem aquela força, aquela potência de você, eu vou fazer o que for, e você acorda já fazendo tudo que tem pela frente e resolve tudo o que precisa? Esse pode ser uma atuação de Plutão. Então, Plutão pode ser muito bom. E antes da gente entrar no vídeo aqui, na tela, eu quero explicar para vocês, isso é muito importante. Mesmo estando numa quadratura, ou numa oposição, ou mais ainda, numa conjunção, o Plutão pode sim fazer com que a nossa vida seja muito positiva, a partir das experiências que se vive. Isso é uma coisa que eu vou ter que desenvolver melhor num outro momento, mas vocês podem acessar aqui no canal, tem uma playlist que chama série exclusiva sobre Plutão. Eu fiz 14 ou 15 vídeos explicando o que é Plutão na astrologia e como que a gente consegue tirar as melhores características dele, especialmente os 2 primeiros vídeos da série, que é onde eu explico conceitualmente como isso funciona. Então, se você está vivendo uma quadratura de Plutão, uma oposição de Plutão, uma conjunção de Plutão, não se desespera. De verdade, não se desespera. Vem falar comigo, que eu vou ajudar você a encontrar o melhor caminho nessa história. Mesmo estando num aspecto tenso, Plutão pode levar a gente para um lugar inacreditavelmente positivo, mas a gente precisa aprender a usar isso a nosso favor, que é um trabalho que é a médio e longo prazo e pode ser um pouquinho desafiador, mas é possível fazer, tá? Não cai no desespero, não acha que é o fim do mundo. Ele é o fim de um processo na sua vida, de uma fase na sua vida, que pode muito bem ter sido uma fase que não é boa, e que você precisa de um renascimento, e o Plutão vai trazer isso, só que para isso acontecer a gente precisa tirar da frente o que não está funcionando positivamente. Vou colocar na tela aqui como que a gente enxerga Plutão atuando sobre os signos, signo por signo. Bacana? Vou mostrar para vocês aqui como é que isso funciona. Então, o que a gente vai pensar? O Plutão é muito lento, mas ele é muito lento mesmo. Então ele anda tipo 3 graus para frente e 2 graus para trás. Isso durante um ano inteiro. Anda 4 graus para frente, 2 graus para trás, 4 graus para frente, 3 graus para trás. Ele fica fazendo esse movimento de vai e volta muito lentamente. E quando a gente coloca isso no mapa natal, ele vai atuar somente dentro desse espaço de graus que ele está caminhando. O que quer dizer que ele não afeta o signo inteiro. Pensa assim, da seguinte forma, ó. Se um signo tem 30 graus, imagina como se isso fosse uma rua com 30 casas. Tá? Se você nasceu no final do signo de Aquário, por exemplo, você tem o Sol em 27 graus de Aquário. O Plutão está em 1 grau de Aquário. Ou seja, imagina como se tivesse um caminhão, um trio elétrico, aquela coisa bem chata, aquele barulho insuportável, entra na sua rua. Só que ele vira esquina lá embaixo na casa 1. E ele vem andandinho, devagarzinho, fazendo aquele barulho, você vê o barulho aumentando, incomodando, aí ele para e ele dá ré, ele volta para lá. Então ele fica fazendo esse movimento na frente das casas 1, 2, 3 e 4. Aí no ano seguinte ele faz na frente das casas 5, 6, 5, 4 e 3. Aí no outro ano faz lá 8, 7, 6 e 5. E ele vai indo desse jeito devagarzinho, ano após ano, até chegar na frente da sua casa lá no 27º grau de Aquário. Tá? Então o que quer dizer? Que deste ponto, no ponto onde o Plutão está, ele não é super intenso para todo mundo de Aquário, mas ele tem uma participação muito forte para quem nasceu nos primeiros dias de Aquário, e não só isso, para os outros signos também. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Quando a gente vê aspectos que são conexões que os planetas fazem entre si, que são essas linhas vermelhas e azuis que a gente tem no meio do mapa, a gente vê uma transmissão de energia de um lugar para o outro. Essa transmissão de energia faz com que as características de Plutão saiam de um lugar e vão para o outro. E dependendo do mapa, dependendo da posição do mapa, a gente tem aspectos de quadratura, oposições, ou de trígonos e sextil. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que o Plutão faz no mapa natal das pessoas nesse sentido de aspectos. Tá?
Então, o que a gente tem? Ó? Quem nasceu nos primeiros dias de Aquário está passando por uma conjunção de Plutão com o Sol. O Plutão está aqui, ó, comecinho do signo de Aquário, 1 grau e qualquer coisa, e ele vai começar a andar para frente, e ele chega mais ou menos no grau 5, lá para abril do ano que vem, quando ele fica retrógrado de novo. Tá? Então, o Plutão está atuando especificamente dentro dessa área. Então, quem tem Sol em Aquário, nos primeiros dias de Aquário, os primeiros 5 dias de Aquário, está vivendo essa conjunção com muita intensidade, e isso vai continuar acontecendo ao longo desse finalzinho de 2025 e 2026 inteirinho, tá? E isso funciona para os outros signos também. Aspectos positivos de Plutão acontecem com quem tem posicionamentos entre o grau 1 e o grau 5 do signo de Áries, que isso aqui faz um sextil, ó, tá? Isso funciona da mesma forma para o signo de Sagitário. Quase que eu falei Escorpião, hein? O Sagitário, que é aqui, ó. Todo mundo que tem o Sol entre os primeiros 5 graus de Sagitário recebe um sextil do planeta Plutão. Bacana? Isso funciona também para todos os signos de ar. Todo mundo que tem posicionamentos Sol, Lua, Ascendente ou planetas, entradas de casa, que tem aqui entre os graus 1 e 5 de Libra e Gêmeos, está recebendo um aspecto positivo desse trânsito de Plutão. Ele está transformando as coisas, está trazendo a própria energia para ajudar você a conseguir conquistar os seus objetivos, está dando essa potência para você superar todas as dificuldades que estão acontecendo. Beleza? Agora, quando a gente fala de oposições e quadraturas, a gente vê que todo mundo que tem posicionamentos aqui nos primeiros graus de Leão, nos primeiros graus de Touro, nos primeiros graus de Escorpião, recebem aspectos tensos. Aqui, com o Touro e o Escorpião são quadraturas, e com o Leão é uma oposição, tá? O que quer dizer nessa história? Que todo mundo que nasceu nos primeiros dias de Touro, de Leão e de Escorpião, e particularmente de Aquário, vai passar ao longo desse próximo ano e meio por um processo de transformação muito intensa, uma potencial crise dentro do setor que tem essas posições, especialmente com os planetas que tem ali dentro. Então, para você conseguir entender como isso está funcionando, você tem que ver qual que é o planeta que está ali dentro, qual que é aquela casa, para você ficar atento nas coisas que estão acontecendo ali, para você poder tomar as atitudes mais coerentes possíveis para conseguir ajustar essas características e transformar essa crise na sua maior potência, para você evoluir e conseguir conquistar o lugar mais incrível possível dentro da sua existência, tá? Isso é uma coisa que tem que ser feito com ajuda. Plutão normalmente traz situações que a gente não consegue entender, não consegue sair sozinho, porque a gente fica no olho do furacão tentando matar um leão por dia, apagando chamas, apagando fogo todos os dias. Então precisa ter ajuda. Ah, Nando, mas e os outros signos? Como que funciona? Os outros signos aqui, ó, Capricórnio, o Peixes, o Câncer e o Virgem, eles estão recebendo aspectos de Plutão? Capricórnio e Peixes não. Eles estão, entre aspas, nesse momento livres de influências de Plutão, tá? No Câncer e no Virgem, a gente até pode ter um tipo de aspecto acontecendo que chama quincúncio ou quincunce, tá? Esse aspecto é um aspecto bastante tenso, é um aspecto complexo, é um aspecto muito volátil e que, para a gente conseguir entender como as coisas funcionam, a gente tem que conseguir entender a situação que está sendo vivida ali. Tem gente que fala que é meio como se fosse uma quadratura. Ele não é exatamente uma quadratura, mas ele pode ter efeitos similares. Então a gente tem que analisar isso caso a caso. E aí já fica aqui mais uma vez o convite para você me mandar uma mensagem, para a gente marcar uma sessão, fazer essa sessão voltada para o Plutão, para eu poder ajudar você a compreender o que está acontecendo e direcionar suas ações para o melhor lugar possível. Certo? Todo mundo que tiver com essas posições aqui, todo mundo dos 5 primeiros graus de qualquer signo, tirando o Capricórnio e Peixes, vai sentir que as coisas vão começar a andar
as coisas vão começar a se direcionar para um lugar que precisa ir, né? Você pode estar sentindo que as coisas estão meio travadas, estão meio amarradas, estão meio dificultosas. Esse movimento de Plutão para frente, para quem tem posicionamentos dentro desse espaço de graus que eu falei para vocês, vai sentir com que as coisas começam a ganhar mais potência, mais força, mais velocidade. Certo? Bom, estou aqui para ajudar você a desvendar esse maravilhoso mistério de Plutão. Beijo, até o próximo.